Olá, pessoal. Vamos então dar início às nossas aulas de Eletrônica 3 pelo modo remoto, né? Nós tivemos aí uma semana aí de adaptação e, efetivamente, na nossa componente curricular, nós estamos iniciando nesse momento. Para a gente retomar, né, porque uma vez que nós tivemos aí mais de um mês parados, né, então acho que vale a pena a gente dar uma rápida revisão do que a gente tinha visto até o momento, então, no primeiro mês de aula, praticamente, né, 2 meses, nem 2 meses, mês e meio, que nós estávamos em aula, tá? Então, nós vamos rever alguns conceitos. Vamos começar pelos conceitos lá de medidas, né, que vai ser muito importante nas nossas teorias aí que nós desenvolvemos, nos nossos testes, né? Então, nós vamos começar falando dos valores RMS, valor DC, valor eficaz, né? Bom, para a gente estudar isso, a gente vai estudar de uma forma um pouquinho diferente do que nós vimos na sala de aula, tá? Nós vamos utilizar um software de simulação para circuitos eletrônicos de potência. Que software é esse? Esse software é o PSIM, tá? Ele está disponível para quem quiser baixar na internet. Você pode baixar, ele é gratuito, é uma versão demo, mas com essa versão demo, que é essa que eu tenho aqui, dá para a gente fazer várias coisas, tá? Bom, então, como serão os nossos circuitos? Nós temos 4 circuitos aqui, na verdade. O primeiro, ele é alimentado por uma fonte DC, tá? Uma fonte contínua DC. Então, aqui nós vamos aplicar uma tensão de 100 volts, ok? Vamos aplicar uma tensão de 100 volts nele. E o segundo é uma fonte AC. Então, vocês veem aqui, ó, eu tenho uma amplitude de 311 volts, tá? Que é a tensão de pico 311. Então, 311 volts de pico vai me dar, fazendo o cálculo, né, depois a gente vai rever isso, 220 volts eficaz. Tá? Então, 100 volts, 220. 100 volts constante, 220 senoidal. Depois, o que eu vou fazer? Vou pegar essas duas fontes, a fonte de 100 mais a de 220, vou ligar as duas em série e vou somar essas tensões. E aí eu tenho ainda um quarto circuito que eu vou estudar uma meia onda senoidal, né, retificada pelo diodo. Então, o que significa esse circuito aqui na simulação, né? Só para a gente ter um efeito comparativo aqui. O circuito que nós montamos, o primeiro lá, o número 1, é esse que aparece aqui no canto, né? Ele é alimentado por uma fonte, que está a nossa fonte, certo? Ele é alimentado pela fonte, tá? Tá aqui a fonte. Eu tenho o resistor, tá aqui. E tem um osciloscópio. O osciloscópio não está aparecendo aqui, o que aparece aqui são as pontas de prova do osciloscópio, tá? Como se eu tivesse o cabo lá, aquele cabo que a gente utiliza no laboratório para acoplar no osciloscópio, né, que é ligado aqui, e essa letra V seria a ponta do osciloscópio, e o símbolo de terra seria a garra jacaré, que é o terra do osciloscópio mesmo, tá? Então, posto isso, vamos voltar lá para o simulador. Eu vou simular, aqui em primeiro lugar, né, aperto aqui o botão de simulação. Então, nesse momento, ele vai me abrir uma tela que seria a tela do osciloscópio. Então, a gente já está vendo aí a tensão V2, tá? A tensão que a gente utilizou quando montou lá o quê? O nosso circuito com a fonte senoidal, né? Então, essa tensão V2, então eu tenho aqui a tensão de pico, que está
311 volts, mais ou menos. Se eu quiser saber o valor RMS, eu tenho um ponto aqui que eu clico, tá? Só que eu preciso antes, ó, isso aqui, ó, 16,5 milissegundos, tá? Na verdade, o período, eu tenho que medir num período, e o período de 60 Hz é 16,6 milissegundos. Tá? Então, ó, o meu valor RMS aqui é 219,9 volts, ou seja, aproximadamente os 220 volts, e a tensão média DC é 0,08 milivolts, então praticamente zero, né? Então, conforme a gente havia estudado. Ou seja, se eu for medir essa tensão com um voltímetro DC, ele vai me indicar zero. Com um voltímetro AC RMS, ele vai, então, estar me indicando a tensão de 220 volts. Bom, já, vamos lá, vamos pegar o caso 1 agora, tá? Que é a tensão V1, eu vou adicionar aqui. Então, essa linha verde, ó, ela está exatamente em 100 volts aqui, certo? Eu vou até tirar a linha azul para a gente só medir a tensão de 100 volts aqui. Então, vamos tirar V2, vamos remover, tá? E eu tenho aqui, então, uma tensão de 100 volts. Se eu quiser o valor médio dela, puxei aqui agora, ele está atualizando, e ele vai me indicar aqui os 100 volts da tensão. Vamos esperar que ele recalcular, né? Tá aqui, ó. A linha verde aqui, ó, tá? Então, ele tem um valor médio de 100 volts. Vamos pegar ele aqui de novo aqui que não está aparecendo. Agora sim, ó, average 100, tá? Então, vimos as duas tensões. Quando eu somei as duas fontes somadas, nós vamos ter uma terceira situação agora, retornando aqui a nossa situação, né? Terceira situação, eu vou então pegar agora a tensão V3, adiciono e vou tirar V1 aqui, tá? Remover. Então, ó, vejam a diferença quando eu tenho a tensão V3, tá? Só vou ajustar aqui, ó, agora a escala Y, nós vamos de menos 360 a mais 360. Poder visualizar todo aqui, ó, né? Então, ó, o que está acontecendo aqui? Ajustando a escala Y de novo. Mais. Eu tenho que ir um pouquinho mais agora, tenho que ir até 500 volts. De menos 500 a mais 500, por quê? Nós acabamos somando mais 100 agora, tá? Então tá aqui. Então, nós podemos verificar aqui, tá? Que ela agora vai começar em 100 volts, né? Vamos mostrar a escala aqui, porque... Escala X, ok, escala Y, ok. Então, como vocês podem ver agora, ela não mais começa em zero, ela vai partir de 100 volts, que eu tenho 100 volts a mais, né, do que a gente havia antes, né? Então, o que nós vamos mostrar aqui agora para vocês? Eu vou dividir essa tela aqui, ou melhor, ao invés de dividir, eu vou colocar a tensão V2 também. Então, ela vai ser exatamente a mesma tensão, só que, ó, essa aqui começa em 0 e essa aqui começa em
100 volts, tá? Vamos dar uma ajustada melhor para a gente poder ver melhor aqui. 100 volts. Tá? Agora aqui, ó, dá para ver melhor aqui. Então, veja, a tensão somente com a onda senoidal, ela começa em 0, tá? Essa forma de onda é exatamente igual, só que adicionou dos 100 volts DC. Então, se eu pegar agora aqui, ó, o V2, vocês vão verificar o seguinte, né? O V3, aliás, o V3, ele tem uma tensão média de 100 volts, tá? Ó, o V2, 0 volts, e o V3, 100 volts. O que é esse 100 volts? Esse 100 volts é justamente a tensão contínua que foi adicionada. Então, essa tensão V2 aqui, essa vermelha, é uma tensão alternada pura, uma senoidal pura. Já a azul, ela tem uma componente contínua e uma componente alternada, né? Isso fica claro porque nós temos uma fonte puramente contínua e uma fonte puramente alternada. Somando as duas, eu obtenho o valor para as duas, tá? Um exemplo, né? Um outro exemplo que a gente tem de fonte de onda que tem componente contínua e alternada, a gente pode citar, tá? Essa aqui, a V4. Então, o que vai ser a V4, gente? A V4 vai ser a tensão retificada. Então, nós teremos, basicamente, também uma dupla função aqui, né? V4 aqui, adiciono, retiro V3, tá? Então, olha, aqui em cima, essa é a minha tensão V4. Vocês podem ver, ele tem um valor de 199 volts RMS, aliás, tensão média, e tem um valor RMS aqui que não é muito significativo agora a gente interpretar, tá? Mas essa tensão aqui, ela pode ser depois facilmente calculada para a gente verificar. Bom, então, resumindo um pouquinho dessa história, eu tenho aqui, passar essa. Então, nós fizemos, né? Ó, a primeira forma de onda lá, a V2 pura, ela começa em 0, certo? E ela tem um valor médio de 0,08 milivolts, é praticamente zero, e um valor RMS de 220 volts. Como é que se chega, né, nesse valor RMS? Tá? É só nós lembrarmos da fórmula, né, que eu tenho o V... Opa! Vou inverter aqui, estou com a... Inverter a minha caneta aqui, porque agora sim, agora vai dar certo aqui. Então, meu V RMS é igual a quê? V de pico dividido por raiz de 2. Se eu fizer essa conta, né, vocês viram lá, eu mostrei, era 311 dividido por raiz de 2, nós vamos chegar lá no 220 volts, tá? Então, essa é a tensão, né? Está aqui 220 volts, ele está mostrando aqui os 311 volts. Da mesma forma aqui, tá? Só que essa aqui agora, gente, ó, prestando a gente prestar atenção aqui, ó, exatamente nesse ponto aqui, ele é 100 volts, tá? Então ele subiu essa forma de onda aqui. O que ela fez? Ela estava em 0, subiu 100 volts devido à fonte aplicada. Então, nesse caso, né, no primeiro caso, se eu colocar um voltímetro DC, que é esse caso aqui, ele vai medir 0 volts. E um multímetro AC vai medir 220 volts. Nesse aqui, não. O DC já vai ter uma medida devido à componente contínua, 100 volts, e vai também medir o valor average lá, né, o valor RMS.
Então, aqui eu coloquei as duas ondas, tá, sobrepostas aqui para a gente poder verificar, né? Então, ó, essa aqui saindo do ponto zero, tá? E a azul aqui, ó, tá saindo de 100 volts. Então, ela só deslocou, tá? No osciloscópio, quando você mexe na chavinha CDC, a onda vermelha ficaria paralisada lá. A onda azul, ela deslocaria o equivalente a 100 volts lá no osciloscópio, né? Bom, então, gente, para a gente recordar, tá? O que é o valor DC, tá? O valor DC representa a área, tá? A área sob a curva. Valor DC, a área sob a curva. Então, eu coloquei essa curva aqui, tá? Como é que eu calcularia o valor DC, tá? Então, eu faria da seguinte forma, ó. Então, a gente pega aqui, né? Essa primeira parte aqui, ó. Eu tenho 2, minha área é um retângulo, eu tenho 2 vezes 3, tá? Então, eu faria assim, olha. Então, o meu VDC aqui, o VDC seria 2 vezes 3, que é a área do primeiro, menos, eu tenho uma área do segundo retângulo lá, tá? A área desse segundo retângulo aqui. Quanto que vale, ó? Menos 1 vezes, o quê? Vezes 4, ok? Então, a área do segundo retângulo vale menos 1 vezes 4, tá? Fazendo essa conta, eu vou ter um VDC de exatamente aqui 0,29, não é V, né? É I, na verdade. É um 0,29. Tanto faz você calcular para tensão ou para corrente. Mas como ele está indicando lá, tá? Então, aqui, na verdade, é um I. Tá? Então, o que é isso aqui? Se eu pegar um voltímetro DC, ou um amperímetro DC, melhor dizendo, ele vai medir 0,29 amperes. Bom, vocês podem perceber nessa curva que ela é assimétrica, tá? Senão, se ela fosse simétrica, o mesmo valor para cima e para baixo, a área de cima anularia a área de baixo, né? Como a senoide aqui. Por que a senoide tem o valor eficaz de 0 volts aqui? Porque a área de cima, né, é igual à área de baixo aqui, ó. Mais ou menos. Tá? Essa área aqui é igual a essa, então elas vão se anular e o valor médio, então, é 0 volts. Agora, nesta figura aqui, ó, o zero está aqui embaixo, ó. O zero está aqui embaixo. Então, por que ela tem valor DC? Ó? Porque essa área aqui, ó, é maior que essa, então ela já não se anulou. É o mesmo caso da figura do nosso exercício aqui, tá? Então ela tem um valor DC. E o valor eficaz? E o valor RMS, gente? Como é que eu vou calcular o valor RMS, tá? O valor RMS, então, ele vai ser a raiz quadrada, tá? Da área sobre a curva ao quadrado, tá? Dividido pelo tempo total. Então, como é que ficaria o valor RMS nesse caso aqui, ó? Nesse caso, eu teria o seguinte. Então, ó, primeira área aqui, ó, altura 2, né? Vou calcular essa área aqui, só que agora eu vou ter que elevar ao quadrado essa brincadeira aqui, tá? Então, isso aqui nós vamos fazer da seguinte forma, vamos fazer a raiz quadrada de 2 ao quadrado
vezes 3, tá? Menos, ó, agora aqui a gente tem o quê? Qual é a amplitude? É menos 1 aqui, né? Menos 1 vezes 4. Então, menos só. O que acontece com esse menos 1? Esse menos 1 vai ser ao quadrado. Como menos 1 é ao quadrado, ele vai ficar mais. Vezes 4. Dividido pelo tempo total, que é 7, tá? Então, fazendo essa conta, nós vamos ter uma corrente RMS de 1,57 amperes. Então, essa é a ideia, né? Calculamos. Para formas de onda, né, por exemplo, a onda senoidal, para a gente poder fazer esse cálculo, calcular a área, a gente precisaria de cálculo de nível superior, tá? É o chamado cálculo diferencial integral, que hoje em dia só é estudado em cursos superiores. Então, mas felizmente, né, a gente já sabe, o da senoide é o V de pico sobre raiz de 2. Tá? Essa fórmula que nós tínhamos usado aqui, V de pico dividido por raiz de 2. Então, não precisa ficar calculando toda hora. Tem o V de pico, eu consigo distribuir. Para nós é fácil calcular figuras com áreas planas, né? Triângulo, retângulo, circunferências, né? Mas o que é difícil para nós, geralmente, normalmente, isso vai vir dado em fórmulas, né? Por exemplo, né? A meia onda, como é que eu calculo a meia onda lá? É 0,45 vezes a tensão eficaz. Isso aí a gente já viu quando estudou os retificadores. A gente vai voltar a esse assunto nas próximas aulas, quando for falar um pouquinho mais de retificação. Ok, pessoal? Então, esse era o papo que a gente tinha que recordar. Eu estou deixando para vocês, como tarefa, 2 exercícios, tá? A forma de resolver é parecida com essa que a gente realizou há pouco, tá certo? Então, lá está a fórmula designada, então eu vou pedir que vocês calculem, tá? E postem até a próxima semana a resolução desse exercício. Ok? Então, amanhã tem mais e nós vamos fazer uma rápida revisão para a próxima semana a gente já começar a ver algumas coisas novas e com aplicação em motores, inclusive. Ok? Até mais, então.